Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um curso panorâmico de toda a Bíblia. Estudamos todo o Velho Testamento em 180 aulas e no último programa iniciamos o estudo do Novo Testamento. Nossa intenção é cobrir todo o Novo Testamento também em 180 programas. Quero desafiar você a se comprometer a ser parte do estudo do livro mais importante do mundo, a Bíblia. Quando encerrei o último programa, falávamos sobre como toda a Bíblia converge para Jesus Cristo. No versículo 18 do primeiro capítulo do Evangelho de João nós lemos: Ninguém jamais viu a Deus, ou ninguém jamais teve intimidade com Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Essas palavras foram escritas em grego. Em grego existe a palavra exegese, cujo prefixo ex significa trazer à existência. Isso significa ler um versículo das Escrituras e trazer à tona tudo o que esse versículo poderia dizer, toda a verdade que pudesse estar contida nele. Se você vai tirar desse versículo toda a verdade que há nele, você estará fazendo uma exegese. Quando João afirmou no versículo 18 do primeiro capítulo do seu Evangelho: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido, ele usou a palavra exegese. João está dizendo que ninguém jamais poderá ver a Deus, a não ser que Jesus, o exegese, o revele. Jesus é toda a verdade que a raça humana poderia compreender sobre Deus. Se isso realmente é um fato, significa que Jesus Cristo foi a maior revelação da verdade que já existiu. Tudo o que ele foi, fez e tudo o que ele disse foi revelação de Deus. Se isso é verdade, e significa que Jesus Cristo é a maior revelação de Deus que o mundo já teve. Agora estamos estudando a parte mais importante das Escrituras. Os Evangelhos são os livros que nos falam sobre Jesus, que exegeseou, vamos dizer assim, ou revelou Deus. Vimos no último programa o versículo 18 do primeiro capítulo de João como uma introdução aos Evangelhos. O Evangelho de João possui mais um versículo que nos fala do assunto tratado nos Evangelhos. Diz assim: No princípio era aquele que é a palavra, referindo-se a Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. No versículo 14 lemos: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Algumas traduções falam aquele que é o verbo, né? Anos atrás eu vivia com meu irmão mais novo em um pequeno apartamento. Eu estava no seminário e ele era um adolescente. Quem não cuida muito bem da casa acaba tendo problemas com formigas e nós não éramos muito bons nisso. Deixávamos açúcar e geleia sobre a mesa e quando chegávamos à noite, a mesa estava coberta de formigas. Num sábado decidimos resolver o problema de vez. Descobrimos que o formigueiro ficava num canto do jardim. Podíamos até acompanhar a procissão das formigas que entravam e saíam do apartamento. Para acabar com elas, derramamos gasolina no formigueiro e ateamos fogo. As chamas subiram e as formigas desceram, e quando o fogo acabou, as formigas saíram novamente e reiniciaram a sua procissão para o nosso apartamento. Quando vimos aquilo, eu falei para o meu irmão: Isso me lembra o Evangelho. Essa é boa, ele disse. Por quê? Ele sabia que eu ia dar mais um sermão. Eu respondi: Acompanhe meu raciocínio. Nós não odiamos as formigas, só queremos que elas fiquem longe da nossa mesa, do açucareiro e da pia da cozinha. Imagine que pudéssemos conversar com elas. Diríamos: Olha, não odiamos vocês, só queremos que vocês fiquem longe do nosso açúcar, da nossa mesa e da nossa pia. Deixamos um saco de 5 quilos de açúcar no jardim para vocês e vocês nos deixam em paz, ok? É claro que elas aceitariam. Só que somos gente.
e elas formigas. E formigas não se comunicam com gente. Use sua imaginação. Imagine então que você se transformasse numa formiga e fosse para o formigueiro e dissesse: vocês podem achar que eu sou uma formiga, mas eu não sou não. Sou um homem que vive naquela casa logo ali, e tenho uma proposta a fazer. Estou pronto a me sacrificar se entrarmos num acordo. Você pode achar a ilustração ridícula, mas você entende o que eu estou tentando dizer? Deus queria se comunicar com o homem. Ele queria fazer um acordo com o homem e estava pronto para sacrificar-se a fim de cumprir sua parte no acordo. É claro que o homem faria uma concessão muito grande se tivesse que se tornar uma formiga. As Escrituras afirmam que Deus tornou-se homem. Talvez fosse melhor imaginar um homem tornando-se uma barata, a fim de salvar as baratas. As Escrituras afirmam que a maior concessão já feita foi a encarnação, ou seja, a vinda de Deus em forma de carne. João cita essa encarnação quando diz: no princípio era aquele que é o Verbo ou a Palavra, e tornou-se carne. A palavra é o veículo de um pensamento. Quando tenho um pensamento que quero passar para você, eu uso a palavra. Deus queria se comunicar com o homem e precisava de uma palavra. Deus precisava de um veículo que transportasse o seu pensamento. E essa palavra, esse veículo foi Jesus. Tudo que Jesus fez e disse foi uma grande palavra de Deus para o mundo. Os evangelhos, que são as biografias de Jesus, mostrarão o que ele foi, o que ele fez e o que disse. Vou repetir para enfatizar. Nós estudaremos agora a parte mais importante da Bíblia, os evangelhos. Lemos no capítulo 5 de João que Jesus está numa discussão com os líderes religiosos. Eles ouviram Jesus declarar que não era apenas um homem, mas era Deus. Aquela foi uma declaração e tanto, e é claro, eles não acreditaram em Jesus. Eles queriam que Jesus provasse que era o que dizia ser. O 5º capítulo de João registra um diálogo muito interessante entre Jesus e os líderes religiosos daqueles dias. Jesus disse: vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. São as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Jesus disse que se os líderes religiosos não acreditassem nele por causa das obras que ele fazia, que buscassem as evidências de que ele era realmente o Filho de Deus na própria Escritura. São as Escrituras que testemunham a meu respeito, ele disse. Esse é o versículo-chave de toda a Bíblia. De acordo com Jesus, você não recebe a vida eterna se especializando no estudo da Bíblia. São as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus estava constantemente repetindo isso. Quando entendermos que a Bíblia toda converge para Jesus, entenderemos que os Evangelhos são os principais livros de toda a Bíblia, porque os 4 livros nos falam sobre Jesus. Estamos iniciando o estudo do Novo Testamento analisando os Evangelhos, mas, antes de continuarmos, quero falar sobre o contexto histórico dessa época. Você está lembrado que, quando iniciamos o estudo do Velho Testamento, eu disse que as Escrituras lidam com um problema básico. No início, o homem andava com Deus. Eles andavam juntos e eram um. No 3º capítulo de Gênesis, lemos que Deus criou o homem com livre escolha, diferente de todos os outros animais. O homem usou e ainda usa dessa liberdade de escolha para se afastar de Deus e de tudo que Deus preparou para ele, e a isso Deus chama de pecado. A Bíblia afirma que Deus não pode ver o pecado e por isso ele se afasta do homem. É aí que ocorre o divórcio, a separação entre Deus e o homem. Esse é o problema básico, tratado tanto no Velho como no Novo Testamento. A mensagem de Deus ao homem no Velho Testamento pode ser resumida assim: creia em mim quando eu digo que farei alguma coisa a respeito dessa separação. Virei ao mundo e farei o que tem que ser feito para que eu me reconcilie com minhas criaturas. Creia em mim quando eu digo que farei isso.
No Velho Testamento ouvimos pessoas como Jó, no meio de todo aquele sofrimento, fazer declarações do tipo: como eu gostaria que houvesse alguém que me unisse a Deus. Não consigo entender por que Deus permite todo esse sofrimento. Tenho tantas dúvidas, não consigo entender Deus. Gostaria que houvesse alguém que servisse de intermediário entre mim e Deus. No auge do sofrimento, fazendo essa oração, Jó recebeu uma revelação profética. Jó se abre com essas palavras: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Deus deu a Jó essa revelação. A mensagem de Deus no Novo Testamento pode ser resumida assim: vocês creem em mim quando digo que fiz algo a respeito daquela separação? O Novo Testamento afirma que Deus se tornou um homem e veio a esse mundo em forma de carne. Como Deus, homem, totalmente Deus e totalmente homem, ele morreu na cruz. A morte de Deus na cruz tornou possível para Deus reconciliar-se com o homem. A mensagem para todos os que acreditam no Novo Testamento é: vão e contem as boas novas a todos. Deus já se reconciliou com vocês. Voltem-se para Ele e reconciliem-se com Ele. O apóstolo Paulo diz que essa é a mensagem e o ministério para nós. Ele é chamado de boas novas. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de evangelhos porque a palavra evangelho significa boas novas. E as boas novas são: eu já acabei com a separação e me reconciliei com o homem. Vocês creem em mim quando digo que já me reconciliei? Em todo o Velho Testamento ouvimos os profetas e pessoas como Jó declararem: eu sei que isso vai acontecer. Creio em Deus quando ele diz que já houve reconciliação. Como eu gostaria de saber onde encontrar aquele que me reconciliará com Deus. No Novo Testamento ouvimos pessoas como André, o irmão de Simão Pedro, correndo para contar ao seu irmão: encontramos o Messias. Bom, durante sua leitura dos 4 evangelhos, pergunte-se: quais são essas boas novas? Será que compreendi o que são boas novas? O meu objetivo e a minha oração é que você, que ainda não se reconciliou com Deus através do estudo do Novo Testamento, passe a ter paz com Deus, reconciliando-se com Deus. E sabe que se reconciliando com Deus, você pode se reconciliar com você mesmo e com os outros também. Pense nisso e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.